Oi, gente, meu nome é Valentina e hoje você está aqui em mais um programa do Pode Crer, que o tema é Apocalipse. E me contaram que o pastor vai lançar um livro nesse mesmo tema. E eu já falei que eu quero estar no pré-lançamento com o meu livro e o seu autógrafo, pastor. Obrigado, Val. Vai ser um prazer fazer essa dedicatória a você. Obrigado por ajudar no nosso Pode Crer. Você tem desenvolvido muitos talentos aqui na igreja, que outros jovens possam seguir esse exemplo, tá bom? A nossa igreja tem desenvolvido muito, né, pastor? E para quem não segue, a nossa igreja tem um Instagram que tem muito conteúdo, quase todo dia tem conteúdo, até eu me perco nesses conteúdos curtindo. Às vezes tem que ficar lembrando, eu tenho que curtir os conteúdos da igreja. Então vai lá, que é o nome da nossa igreja, PIB de Itaperuna. Vai lá, curte os posts, comenta, qualquer coisa. Comentar uma mãozinha assim, qualquer coisa. Vai estar ajudando muita gente. E para começar esse programa de hoje, vamos fazer uma oração, né? Vou estar orando aqui, pode? Faz favor, querido. Tá bom. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, continue abençoando o pastor. Agradecer ele pela minha presença aqui. Que o Senhor continue abençoando cada projeto dessa igreja, que a nossa igreja só vá para frente. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de oração de jovem. Eu adoro. Esse mês de agosto, vocês estão de parabéns, tá? Deus abençoe. Aquele grupinho que fica naquele cantinho de bancos ali é uma delícia. Que ele possa crescer cada vez mais. Amém. Tá. Então vamos dar início, né, ao tema de hoje, que como eu já falei, é Apocalipse. Você tem um pouco a falar sobre isso, pastor? Sim, Apocalipse é o último livro da Bíblia, é um livro recheado de mistérios. Muito intrigante. Muito intrigante, muitas pessoas ficam apavoradas com as visões do Apocalipse, mas a interpretação que eu trago do Apocalipse não é uma interpretação particular, na verdade é a interpretação que guiou a igreja de forma maciça ao longo da história, mas sempre em momentos assim muito dramáticos da história, final de milênio, né? Há aquela expectativa de fim do mundo, né? Então muitas pessoas voltam para o Apocalipse e misturam muitas lendas nisso aí. O objetivo é trazer uma mensagem de esperança. O Apocalipse é uma mensagem de esperança. E não só a igreja, mas como o mundo todo hoje carece de esperança. Sim, eu acho também que hoje em dia, uma frase até que você falou uns dias atrás, que às vezes se a gente não tem esperança, a gente é incrédulo. E a incredulidade é um dos sinais de cegueira espiritual. Eu coloquei essa frase nas minhas notas do Instagram ontem. É mesmo? Eu coloquei. Foi o primeiro tópico da mensagem sobre Isaías 53. Ontem. Tá vendo, pessoal? Graças a Deus tem alguém ouvindo a mensagem. Minha filha, você não sabe como é que você enche o meu coração eu falar isso, tá? Né? É bom ouvir. Gente, ouçam mensagem, tá? Ninguém dormindo no culto. Isso aí. Enfim. Mas sem a gente ter esperança e não crer que a gente possa ter um mundo melhor e que hoje em dia qualquer coisinha vira, um mundo tá acabando. Sim. Qualquer coisinha. Começaram a brigar ali, gente, é o fim do mundo, gente, é o fim do mundo. Surgiu uma doença, é o fim do mundo. O fim do mundo tá acabando. Ai. Essa geração hoje em dia, tudo é fim do mundo. Sim. E a gente tem que ter esperança que se a gente realmente está tendo uma vida corretamente, falando no âmbito cristão, corretamente, se a gente está seguindo o nosso caminho, a gente tem que ter esperança que um dia a gente vá para o céu. E uma coisa que a gente aprendeu lá no retiro, que eu achei muito interessante, no retiro desse ano do Holy, é que nós não somos aqui, a gente é passageiro, a gente é andarilho, o nosso lugar é lá no céu.
E se a gente tem esperança que a gente vai para esse lugar, é que cada dia a gente alimente essa nossa esperança, né? Sim, sim. Tem uma ilustração, Valentina, que eu gosto muito de usar, diz o seguinte: um jovem foi procurar um velho sábio. O velho sábio morava distante, como um ermitão. E depois de uma viagem muito longa, o jovem encontrou numa floresta, uma cabana muito isolada, esse velho sábio. E ele ficou muito empolgado, achou uma pessoa de sabedoria. Entrou na casa do velho e viu uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma mala. Aí o jovem perguntou ao velho sábio: olha, eu achei que eu ia encontrar muitas coisas aqui na casa do senhor, eu só encontrei uma cadeira, uma mesa, uma mala e uma cama. Aí o velho sábio perguntou assim: você, meu jovem, o que você trouxe para me visitar? Aí o jovem mostrou a mochila. Olha, eu trouxe só a mochila, porque eu estou aqui só de passagem. E o velho sábio respondeu: olha, a minha casa é desse jeito, ela é simples desse jeito, porque eu estou aqui só de passagem. Nós somos peregrinos. Às vezes a gente perde tanta energia, tanta força e se desgasta com tanta coisa da vida desnecessariamente, enquanto pouco é suficiente. Sim. E às vezes nosso desinteresse em buscar a Cristo, isso vai deixando a gente fraco. Outra coisa também que a gente aprendeu no retiro. Eu falo que esse retiro foi meio que como se fosse uma escola, porque eu aprendi muita coisa lá, muita coisa que eu achava que era corretamente, não tinha problema, tem muito problema. Quando a gente tá sem vontade, desinteressado de alguma coisa, a gente não vai fazer, não importa que a gente esteja forçado. E isso acaba levando, por exemplo, a falta de oração, a gente não querer orar, a gente não querer mais ler a Bíblia. E não buscar a Deus, a gente fica sem esperança, porque às vezes a gente pede alguma coisa, aí não resolve, então deixa pra lá. Às vezes não resolve do jeito que você quer, porque tem dois âmbitos, o âmbito que a gente quer e o âmbito que Deus quer. E às vezes não resolveu no seu jeito, mas do jeito dele. Exatamente. E aí entra a questão da fé. Nem sempre é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Pois então, é uma questão de fé, né? De confiar nos planos de Deus. Tem uma frase dos puritanos do passado. Eles tinham uma vida simples e a refeição deles, às vezes, era pão e água. E eles oravam assim: Deus, muito obrigado por tudo isso e por Jesus também. Nem sempre, eu acho que todos concordam com isso, eu falo por mim, a gente tem vontade de orar, nem sempre a gente tem vontade de ler a Bíblia, nem vontade, às vezes, dá de vir à igreja. Mas quando a gente se esforça e faz, e vem, e busca, eu imagino Deus, Valentino, olhando lá de cima e falando o seguinte: olha, o Tiago hoje está desanimado, ele está mal, ele está para baixo, mas mesmo assim ele está se esforçando. Então eu acredito que Deus, ele consegue enxergar essa sinceridade do nosso coração. E eu encorajo os irmãos, mesmo com vontade ou sem vontade, vamos ler a Bíblia. Com vontade ou sem vontade, vamos orar. Com vontade ou sem vontade, vamos à igreja. Né? Agora eu vou fazer algumas perguntinhas para você, pastor. O que significa Apocalipse? Então, as pessoas hoje em dia entendem a palavra Apocalipse como o fim das coisas, mas Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Então, o título do último livro da Bíblia é revelação. É uma revelação de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo porque ele é o intermediador da revelação. É ele quem chamou João e disse assim: João, eu vou te revelar agora umas coisas bacanas. João, eu vou te revelar agora uma coisa legal. João, eu vou te revelar agora uma maneira nova de você ver a vida. Mas, ao mesmo tempo, Val, que Jesus Cristo, ele é o responsável, ele é o intermediador da revelação, ele é ao mesmo tempo o conteúdo. Porque quando Jesus veio nos evangelhos, ele veio como um cordeiro para ser sacrificado.
Agora em Apocalipse, ele não deixa de ser o cordeiro, mas ele é também o leão. Ele se apresenta como um ser todo-poderoso, que vai trazer juízo sobre as nações. No capítulo 1, Jesus é apresentado com pés de latão reluzente, com cabelos brancos, com olhos de fogo, como uma voz de cachoeira, né? Isso tudo mostrando simbolicamente o poder desse Jesus, né? Então, Apocalipse é um livro que veio para revelar. É como se a humanidade ainda estivesse com uma venda nos olhos e o Apocalipse abrisse, tirasse essa venda, removesse esse véu. Agora eu fiquei aqui com uma dúvida. Foi João mesmo que escreveu o Apocalipse, não foi? Foi. Esse João, ele era chamado de Filho do Trovão. Filho do Trovão não era da mitologia grega, não. Filho do Trovão porque o temperamento dele era acentuado, aquela pessoa de temperamento sanguíneo, sabe? Você conhece alguém assim? Não muitas pessoas, tipo assim, são realmente próximas de mim, mas conheço. Tem, né? João, ele foi uma das duas pessoas que pediram para Jesus fazer descer fogo do céu numa cidade, só porque os moradores dessa cidade não queriam abrir a porta para eles, né? Mas esse João, ele foi andando com Jesus e ele foi aprendendo a amar. E ele, num dos momentos mais íntimos de Jesus, não sei se você se recorda disso, João, ele reclina a cabeça nos ombros de Jesus. Então, aquele homem que era filho do trovão, tempestivo, difícil de lidar, ele foi reconhecido mais tarde como o discípulo do amor, porque ele aprendeu a amar. João, ele foi solto 2 anos depois de escrever o Apocalipse. Ele voltou para a cidade de Éfeso, onde ele pastoreou. E diz a história cristã que João não tinha muitas palavras para dizer à igreja. Ele apenas dizia o seguinte: amai-vos, filhinhos, amai-vos. Porque na primeira carta ele dá muita ênfase ao amor. Ele diz que a essência de Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. E quando João escreve o Apocalipse, ele estava preso politicamente, porque ele foi preso pelo imperador, por causa da sua fé, na ilha de Patmos, que era uma prisão política, né? Então ele escreve esse texto, embora algumas pessoas acreditem que teria sido outro autor usando o pseudônimo de João para dar credibilidade ao texto. Porém, a tradição cristã reza que foi João realmente um discípulo de Cristo. Entendi. Mas agora, qual é o objetivo do livro de Apocalipse? É trazer conforto. Não é assustar ninguém. Você fica assustada quando lê o Apocalipse? Fica um pouco? Não. O livro do Apocalipse é para trazer conforto à igreja. Porque, veja bem, uma parte, uma chave fundamental para entendermos o Apocalipse é o contexto histórico. E qual era o contexto histórico? Era final do século I, o Império Romano estava massacrando as pessoas e alguns imperadores romanos eram piores: Cláudio, Nero e Domiciano. Alguns acreditam que Domiciano, que foi o imperador do contexto de João, era a encarnação de Nero. Nero foi um louco que incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos. Nero foi o imperador que decapitou Pedro e Paulo. Aliás, Paulo foi decapitado e Pedro pendurado numa cruz de cabeça para baixo. Então, Domiciano, ele foi o imperador que exigia culto a si mesmo. Olha que absurdo. Um ser humano exigindo a adoração de um outro ser humano. Um ser humano se pondo no lugar de Deus. Isso é um absurdo, né? E as religiões daquela época não aceitaram e elas foram perseguidas. Os cristãos mais ainda, e eles foram perseguidos. Mas essa perseguição aos cristãos, ela não aconteceu de forma homogênea. Em cada parte do império, geograficamente, havia um tipo de perseguição. Em alguns lugares,
a perseguição era apenas uma fofoca, um falatório. Em outros lugares, a perseguição era em relação ao trabalho, a pessoa não tinha trabalho. Em outros lugares, a perseguição era confiscar o patrimônio da pessoa. Mas em alguns outros lugares, como por exemplo em Pérgamo, a perseguição exigia a própria vida. A pessoa era presa e era morta. E é justamente na cidade de Pérgamo que uma das cartas vai dizer o seguinte: eu sei que aí habita o trono de Satanás. O que o Apocalipse quer dizer é que naquela cidade de Pérgamo havia uma concentração de uma comissão que perseguia as pessoas, que exigia o culto ao imperador. Por isso que ali em Pérgamo havia o trono de Satanás, ou seja, um grupo consolidado que prendia e matava quem se recusava a adorar o imperador. Imagina você, Val, vivendo nessa época. Nossa, seria difícil para a igreja, né? Mas quando a igreja ouve a mensagem do Apocalipse, porque o Apocalipse é uma mensagem para ser ouvida, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? A igreja é encorajada, ela recebe um ânimo novo, né? Quem está aqui, Val, a gente vê. Ei, lindinha da mamãe. Ei, gente, é muito fofa, né? Obrigado por emprestar sua filha. Qual é o Apocalipse? Tem um versículo central? Sim, assim como a mensagem é central, a mensagem de consolo, de esperança, a uma igreja perseguida, a uma igreja que será consolada, há um versículo principal. E no meu livro eu coloquei esse versículo como epígrafe. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o poder, o domínio, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Isso a gente precisa entender. Por quê? A igreja estava sendo perseguida por um imperador, o homem mais poderoso da época. Quando a igreja ouve que quem está assentado no trono não é um imperador profano, mas é um Deus santo, essa igreja ela fica consolada. E é por isso que no Apocalipse, nessa mensagem de consolo, há uma promessa de consolação, de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, não é? Quem de nós não tem nenhuma lágrima para ser consolada? Eu tenho lágrimas que precisam ser consoladas, lágrimas dos meus amigos que já partiram, lágrimas de decepções, desilusões. Todos nós temos lágrimas, mas a revelação do Apocalipse vai mostrar que Jesus é tão poderoso que Ele quer e pode enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. É verdade. Qual é o significado dos símbolos? Os símbolos, eles se repetem. A melhor maneira, Val, da gente entender o Apocalipse é como se fosse uma peça teatral. Gosta de teatro? Gosto. Então imagina você sentado no teatro, vendo tudo aquilo acontecendo no Apocalipse. Primeiro os cavaleiros, depois as taças, em seguida as trombetas. Na verdade, é um grande drama que vai mostrar a luta entre o bem e o mal, uma luta constante, não vou dizer eterna, porque o mal não é eterno, o bem é eterno, né? E é esse o método que eu uso para interpretar o Apocalipse, o método chamado filosofia da história, que diz que o mal nunca prevalecerá, o mal jamais vai prevalecer contra o bem vai sempre reinar. E esses símbolos, cavaleiros, taças e trombetas, são símbolos de uma mesma realidade, que para uns é consolo, mas para outros é juízo. Por exemplo, as taças. A taça é de juízo. A trombeta é de vitória, mas se referem aos mesmos acontecimentos históricos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: aquilo que é juízo para uns é salvação para outros. Aquilo que é condenação para uns é vitória para outros.
Isso a gente vê até na pessoa de Jesus. Para os seus fiéis, Jesus é um cordeiro. Então Jesus, ele é o cordeiro e ele é o leão. Para os seus servos, ele é o cordeiro. Para os ditadores implacáveis, os perseguidores, os que praticam a injustiça, ele é o leão. Né? Então, para quem é cordeiro, Jesus age como cordeiro. Mas para quem é leão, Jesus age como leão. Então, os símbolos, eles são uma forma de nós entendermos. Eu, particularmente, acho muito complicado a gente interpretar um livro simbólico de uma maneira literal. Exemplo, os 144 mil. Não são 144 mil pessoas salvas. É uma totalidade de pessoas salvas. Quando fala sobre os pessoas vindo de toda a terra sendo salvas, isso é simbolismo, né? E a gente precisa compreender isso. O Apocalipse, como a gente estava falando aqui há um tempo atrás, é um livro muito complexo. Não é um livro que você pega e entende ele. Então, qual é a chave para a gente poder entender e interpretar o Apocalipse? A chave é justamente o Apocalipse. Aliás, perdão, é o simbolismo, não é? Isso. Tá. O segredo para interpretar o Apocalipse, ô Valentina, é justamente compreendendo os seus símbolos, né? Por exemplo, no final existe um simbolismo muito interessante da Nova Jerusalém. E o que é a Nova Jerusalém? Existe um símbolo da cidade do pecado, que é a Babilônia, e um símbolo da cidade santa, que é Jerusalém. Nós não conhecemos Jerusalém, então para a gente não faz nenhum sentido, mas é como se fosse uma nova Itaperuna, um novo céu e uma nova terra. Essa Nova Jerusalém, a Bíblia diz que ela tem muros. O que significa? Isso quer dizer proteção. Muro é proteção. Isso mostra-nos que o céu é um lugar protegido, é um lugar onde seremos protegidos. Porém, apesar de ter muro, tem 12 portões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao mesmo tempo em que o céu, a nova cidade, a nova Itaperuna, né, a Nova Jerusalém, é uma cidade que nos oferece proteção, é uma cidade acessível, porque porta é acessibilidade. E o fato dela ter 12 portões quer dizer que o céu é muito acessível. Às vezes, as pessoas falam o seguinte: ir para o céu é difícil. Olha, pode ser difícil sim, né? Mas Jesus morreu para quê? Para tornar o céu difícil? A gente precisa lembrar que nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo, não pela nossa prática religiosa, não pela prática de caridade, embora a religião e a caridade sejam coisas importantes, né, e coisas boas para a nossa vida. Outro exemplo, fala que lá no céu vai aparecer a árvore da vida, aquela árvore lá do Éden, né, que reaparece novamente e trazendo cura para as nações. Então, a melhor maneira de interpretar o Apocalipse é interpretando os seus símbolos. As pessoas que ouviam e liam o Apocalipse entendiam a sua mensagem, mas os pagãos que perseguiam, que não conheciam as figuras, os símbolos judaicos e cristãos, eles não entendiam nada do que estava acontecendo. O Apocalipse é um tema relevante para hoje? Muito relevante, Val. Muito relevante porque ainda hoje, né, no século XXI, infelizmente, muitos cristãos ainda são perseguidos. Talvez não abertamente, né, na nossa sociedade, mas ainda de forma velada. Em muitos lugares, essa perseguição na África, no Oriente Médio, ela ainda é implacável. E a perseguição, ela atrapalha o crescimento da igreja, mas o Apocalipse mostra que o Cordeiro, ele tem avançado com o seu reino e a sua vitória é final. Eu creio que também é importante, Valentina, a gente aprender com isso, né? Por quê? Porque durante a Idade Média, o catolicismo, ele tomou o poder, se envolveu com política e passou a perseguir as pessoas que não tinham a fé cristã, praticando a Inquisição. Ou seja, se no Apocalipse a igreja era perseguida,
durante a Idade das Trevas, ela é reconhecida assim, a igreja perseguiu implacavelmente aqueles que não concordavam com os seus ensinamentos. Então eu acho que a gente precisa ler o Apocalipse e ficarmos vacinados quanto a isso. Em primeiro lugar, não nos acovardarmos caso formos perseguidos, e em segundo lugar, tomarmos o cuidado para confundirmos o evangelho com poder e querer dominar o mundo e perseguir aqueles que não concordarem com a nossa fé. O Antigo Testamento diz que não é por força nem por violência. A pregação ela é pregada, alguns aceitam, outros não. É uma questão do coração, né? Romanos diz isso. Se com a tua boca confessares e com o seu coração creres, você será salvo. Impor às pessoas e obrigar as pessoas a crer como a gente, não é isso que Cristo espera de nós. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui. Estamos encerrados hoje? Estamos. Muito obrigado pela sua ajuda, tá? Obrigada. Você brilhou. Obrigada. Deus abençoe, queridos. Não deixe de participar do nosso culto da família, quarta-feira. Curta, compartilhe esse link para a gente alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe.